16, versículo 26. Logo depois, João 16, 26. Vou orar aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti da Tua presença nesta hora. Clamo a Ti da Tua unção e da Tua misericórdia, Pai. Senhor, mais uma etapa aqui do culto, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, que haja da Tua graça e da Tua misericórdia manifestando em cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 26, eu vou pegar o 25 aqui, Pedro. Eu falei 26, mas põe o 25 aí. Ó, no 25, Jesus falando aqui, tá? Disse-vos isso por parábolas. Chegam, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. No 26, naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amaste e creste que saí de Deus, saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E disseram-lhe seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de alguém, não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu Jesus: credes agora? Aí no 32, eis que chega a hora, e já aproxima-se em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu vou ficar no 32 e no 33 aqui. Mas o que ele está falando aqui, no contexto aqui? Que ele está falando para os discípulos: olha, eu não vou rogar ao Pai por vocês. Vocês vão pedir diretamente para o Pai, no meu nome, e Ele vai conceder para vocês. Porque vocês me amaste, e eu amo vós, e o Pai vos ama. Irmãos, aí ele entra aqui, e ele fala assim, ó, mais ou menos ele está falando assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o meu nome, vocês vão pedir no meu nome, e as coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, a transformação vai acontecer, as coisas vão acontecer. Você vai pedir no meu nome. Aí ele fala assim, eis que chega a hora, e já aproxima-se que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aí ele fala do contexto inteiro. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o que ele está falando para mim e para você? Que chega uma hora... Por que ele falou que os discípulos iam ficar dispersos? Porque Jesus é o nosso pastor. E naquela ocasião que ele estava na terra, ele falou assim, ó, eu vou ser preso aqui. Ele está falando disso daí, ó, eis que chega a hora e aproxima-se que vós sereis dispersos. O que é disperso? Disperso é espalhado, separado, em fuga para várias partes. Disperso, está separado. Muitas vezes, o que eu preciso entender que acontece comigo e com você? Surgem situações na minha e na sua vida para que nós ficamos dispersos. Por que eles estão dispersos? Jesus é o pastor, é o mestre, é o líder.
ele vai subir para o céu. Aí eles ficam tudo, e agora? O que eu vou fazer? Nós sabemos que nós vamos clamar a Deus, né? Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele está entre nós e nós vamos clamar e Ele nos ouve. Só que surgem situações para me tentar, para deixar eu disperso, eu espalhado. Mas como é que é isso? Espalhado, muitas vezes está falando de várias pessoas juntas, se espalhou, perdeu a força, né? Eu tive uma experiência uma vez, em um lugar que eu trabalhava, e a pessoa lá responsável, ela tinha que dar um recado para todos de uma vez só. Só que qual foi a estratégia? Isso era uma pessoa com bastante poder dentro da empresa. Então, o que ele fez? Ele não pegou e juntou todo mundo. Até porque naquela ocasião não ia dar para todo mundo parar as máquinas. Mas foi estratégico. Ele pegou e foi em um por um, porque as pessoas estavam espalhadas. Espalhadas assim, né? Cada um na sua máquina. Então não estava todo mundo em uma reunião que ele falasse e um se manifestasse, outro se... Não, ele foi em um por um. Por quê? Porque espalhado, ele ia ter mais força. Mas se junta todos os funcionários ali, os funcionários iam se manifestar. A questão na ocasião era para vir no feriado, 7 de setembro, só que pela metade do valor que se deveria pagar, né? Era 100%, era 65% que ele queria propor para todo mundo. E a gente levava a refeição ainda. Era essa a questão. Então ele não fez para todo mundo. Por quê? Porque um lá no meio poderia falar assim, não, dá a refeição. Não, eu sei que depois aconteceu um BO tão grande lá que acabou a energia, todo mundo ficou lá o dia todo parado. Acabou a energia na madrugada, 3 horas da manhã, acabou a energia. Aí o pessoal da manhã foi, aí ficou o dia todinho, todo mundo parado, sem fazer nada, porque não tinha energia. Quando foi 3 horas, liberou o pessoal. 3h30, a energia voltou. Irmãos, o que eu quero dizer é que ele foi porque as pessoas estavam espalhadas. Então, o que acontece? Surge situação na minha e na sua vida porque nós estamos espalhados. E eu quero dizer, a gente pode ser o corpo, porque a gente se ajuda, mas nós, individualmente, eu estou disperso. Né? Eu estou disperso. Como é que eu estou disperso? Eu não estou conectando comigo mesmo, para mim entender a linha de raciocínio que Jesus tem para mim. Aí ele fala assim para mim e para você, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o que nós precisamos entender? Surge situação para me deixar disperso. Imagina só, você na estrada, deixa eu ver que lugar que é mais, eu acho que, bom, o caminho que eu faço, na estrada do Gopiúva, que eu faço ali, na hora que eu saio de um condomínio, é um trânsito, mas é um trânsito que eu tenho que virar para outro caminho. Aí tem um caminho que eu faço agora que não tem mais trânsito, tem trânsito, mas eu não pego por ele. Aí você fica olhando, um carro de lá, um carro de cá, desce um, vem um motoqueiro, e a gente, né, tem que ir com muita cautela, né? Por quê? Porque eu estou prestando atenção, para não ficar disperso. Ninguém pode ficar disperso nos trânsitos, espalhado para lá e para cá, com raciocínio em outro lugar. O que nós precisamos entender é que surge situação para me deixar disperso. E aí eu não consigo resolver aquela questão. Por que eu não consigo resolver aquela questão? Porque ela surgiu exatamente para me deixar disperso. Como é que se resolve isso? Com a graça de Deus e com treinamento. Com a graça de Deus e treinamento. Se eu ficar toda hora, por exemplo, no dia que eu aprendi a dirigir, se me falasse, vai lá para aquele trânsito,
Jamais que eu ia na minha vida. Jamais que eu ia. Só que a gente está falando da nossa vida. Surgem situações para me deixar disperso, para me deixar preocupado ali com aquilo, e como é que se resolve isso. Mas o que ele fala para mim e para você? Ó, em mim você vai ter paz. No mundo você vai ter aflição. Ó, eu vou dar o meu nome para vocês clamar. Vocês podem falar direto com Deus, no meu nome, que vai dar certo. Deus vai te atender. Eu não vou rogar o Pai. Vocês vão falar direto com o Pai no meu nome. Então, aí ele fala, tenho-vos dito isso. É esse contexto aqui. Ó, eu vou dar o nome, vocês vão clamar, eu vi que vocês me amam, e o Pai ama vocês, e aí Deus vai conceder, vai abençoar, então vocês vão pedir no meu nome. Aí o que ele fala assim? Tenho-vos dito isso para que em mim, sempre que surgir situações que tentam nos deixar disperso, nos deixar preocupado, eu não consigo conectar. Aí daqui a pouco as nossas ações ficam meia involuntária, as nossas ações assim, atitude, corpo físico mesmo. Será que eu ando? Será que eu não ando? Será que eu levanto? Será que para onde que eu vou? E aí? É mais ou menos assim. Você sai do quarto, vai para a cozinha. O que eu vim fazer aqui na cozinha? Por que eu me distraí? Por que eu fiquei disperso? Porque eu estou pensando em outra coisa, mas eu tenho que estar em Jesus. Em mim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele falou assim, ó, eu vou dar o nome, você vai clamar, Deus vai atender, mas você tem que saber que em mim você vai ter paz. No mundo você vai ter aflição. Aí o que eu vim fazer aqui na cozinha? Jesus. Aí você fala, tô ficando a idade avançada, não é? É disperso, eu tô disperso. Mas por que eu tô disperso? Mas o que eu vim fazer? E agora? Já viu criança de 10 anos? De 10 anos? Pedro, vai fazer tal coisa? Pedro foi lá na Bahia fazer alguma coisa. Pedro Daniel. O que aconteceu, Pedro? Pedro, vai abrir o portão para sua mãe. Peraí, eu vou pegar um pãozinho primeiro para depois abrir o portão para a mãe. Irmãos, sabe o que acontece? Parece brincadeira, mas acontece, né, Pedro? Às vezes só, né? Só às vezes, né? Às vezes, né? Irmãos, acontece comigo e com você, porque surgem situações para nos deixar dispersos. Surgem situações para tirar. Eu estou ali conectado com a... Não, fica. Eu tô dirigindo, pensa em dirigir, pensa em estar ali no trânsito. Eu tenho que fazer tal coisa, pensa naquela coisa, a outra você deixa para depois. Não fica disperso, não. E conecta em Jesus, porque Ele vai resolver. Vai realmente resolver. Vai trazer a solução. Em mim tenhais paz. Quando você consegue resolver alguma coisa? É quando está um barulho, quando está um... Não, eu estou em paz, eu tenho que estar em paz. Eu tenho que estar conectado ali com Jesus. Eu vou ter paz, as coisas vão acontecer. Mas o que ele está falando aqui? Ó, eu vou dar meu nome, filhos, para vocês clamar. Eu não vou nem rogar ao Pai. Eu vou dar o meu nome e vocês vão clamar no meu nome e Deus vai atender, o Pai vai atender. Eu estava aqui com o Pai, vim para cá, agora eu vou sair daqui e vou para o Pai. Vocês vão ficar dispersos. Aí Jesus, parece que Jesus foi embora. E agora? Mas eu estou clamando. Mas o que está acontecendo? Não, tá vindo um guarda pegar a gente, porque a gente está falando de Jesus. E agora? Não, vai para sua casa, eu vou para mim. E agora? Não, vão prender todo mundo aqui. Então não. Aí é assim, não é? Não surgem situações? E agora, o que eu faço? Eu tenho que ir ali no mercado, tenho que ir na outra coisa, tenho que ir não sei na onde, e aí? Não, para. Nós já estamos basicamente treinados com essas coisas. Mas quando fala para coisas da nossa vida, tem situação que tenta, irmão, situação contrária, tenta me deixar disperso, espalhado. E aí, agora? A gente vai ver no final aqui algumas coisas sobre nosso próprio corpo.
Aí, põe aqui João 14,6. Depois a gente vai para Reis. É só aqui, ó. Só aqui mesmo, é só um versículo só. Disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, não é que só no 6. Pode deixar só no 6 só. Ó, eu sou o caminho. Não é que Jesus tem um caminho. Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso caminho. Não é que ele tem uma verdade. Ele é a nossa verdade. E a nossa vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu preciso estar em Jesus todo momento, conectado. Por quê? Porque ele falou assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Eu quero paz, eu tenho que estar em Jesus. Você quer paz, você tem que estar em Jesus. Aí você vai me falar assim, nós vamos falar assim: mas eu sou cristão, eu estou buscando a Deus. Mas e se eu não estou concentrado? Não vou ter paz. Mas por que eu não estou disperso? Porque tem situação externa que tenta me deixar dispersa. E essa situação externa faz com que o corpo, as coisas, as ações... Irmãos, entenda o seguinte: vai surgir toda hora situação para me deixar disperso. Porque numa fração de segundos, nós podemos ficar disperso e perder uma linha de raciocínio que a gente tinha, uma direção de Deus. Não, peraí, o que está acontecendo? Não, para e pensa. Não vai ficar 2 horas pensando. Mas a gente pode ter um momento de paz rápido ali, porque concentrou em Deus. Chamou pelo nome de Jesus. Estou perdido aqui, Senhor. E agora? Não, concentra no Jesus. Ele vai te dar raciocínio naquilo que você precisa fazer. Vamos passar aqui para 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Ó, o título lá pode deixar no 22, tá? O título lá fala: Elias apresenta-se diante de Acabe. Aí tem a história aqui. Não, pode deixar aí. Então disse, no 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Deem-nos... até o 26, tá? Depois eu vou pulando. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um bezerro, e o dividam em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então ele está propondo aqui: então invocai o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será o Deus de todo o povo. Será o Deus. E todo o povo respondeu, disse. Todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, minúsculo, e não lhe metais fogo. E tomaram bezerros que lhe dera, e lhe prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Tá, agora, peraí, depois a gente vai pular já pro 30. Presta atenção, o que ele faz aqui, o Elias? Vamos fazer o seguinte: o Deus que responder é o nosso Deus. Eles estavam uma questão lá, e o povo já estava sem chover,
por causa de uma correção de Deus para o povo ali e tal, né? E ele faz aquela proposta para os profetas de Baal. E aí ele fala assim, ó, pega 2 bezerros, faz o altar e tal, vamos colocar lá. Ó, vocês têm monte, vai vocês primeiro. Aí eles começam. Aí o que acontece aqui? Eles pegam e começam a pular no altar, que nem a gente viu aqui, ó, e havia uma voz, e saltavam, no finalzinho do 26, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Então eles saltaram lá, pularam e não sei o que, fizeram um monte de coisa. Aí mais para os versículos mais para baixo aqui, o Elias começa até a tirar um sarro. Ó, vê se ele não está viajando, vê se ele não está dormindo, porque ele não responde até agora. E começa toda essa questão. Irmãos, o que eles estão fazendo? Eles começam até a se retalhar. Por que eles começam a se retalhar? Para tentar deixar o Elias disperso naquilo que ele vai falar com Deus. A gente vai observar aqui. Irmãos, já prestou atenção? Você começa a orar, vem um zap de uma pessoa que você precisava falar com aquela pessoa naquela hora. Você vai falar com Deus alguma coisa bem na hora, você estava com a palavra, com a oração pronta ali. Alguém que você fala assim, poxa vida, preciso falar com essa pessoa, preciso resolver isso. O que você faz? Quando você for orar, reservar um tempinho, põe logo no silencioso. Deus vai cuidar do restante. Em nome de Jesus. A gente que trabalha com cliente, às vezes a gente fala assim, Jesus, mas põe lá no silencioso e fala com Deus que Ele vai mover aquilo que você não pode mover, aquilo que eu não posso mover. Aí surge essa situação. Para quê? Para me deixar disperso. Aí o Elias viu aquilo tudo, mas ele estava falando assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aí se ele entra lá, mas ele está lá no meio deles, lá esperando. Ele está praticamente num combate. Praticamente não, ele está num combate. Mas eu preciso estar no combate, conectado com quem vai me dar a vitória para o combate. Aí surge uma situação que tenta me deixar disperso. Estou espalhado em mim mesmo, meu raciocínio está lá em casa. Sabendo se, será que eu fechei o portão? Será que eu dei a comida para o cachorro? Enfim, qualquer coisa. Ou até coisas de maior proporção, de valor, de importância. Para me deixar disperso. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar que estava quebrado. Foi ele que quebrou o altar? Não foi ele que quebrou o altar, mas ele estava reparando. Por que eu tenho que reparar? Por exemplo, aqui, esse local aqui, várias pessoas entrou aqui, não entrou? Pessoas que não serviam a Deus, pessoas que serviam a Deus, moraram aqui. E daí? Hoje é a casa de Deus. É o templo do Senhor aqui. E Deus manifesta do poder dele e enche a nossa vida da presença dele. Não foi ele que quebrou o altar. Mas eu vou entrar na presença de Deus e eu vou reparar o altar. E não estou falando nada relacionado a pecado. A não ser que Deus fale comigo e com você, é pecado. Mas eu preciso reparar o altar. Eu vou entrar na presença de Deus de qualquer maneira? Não. O Caim trouxe qualquer oferta. O Abel falou assim, não, eu vou levar o melhor. Eu vou chegar lá na presença de Deus com o melhor. A primeira posição que ele toma, para que todo mundo está vendo ali, não, tá tudo de qualquer jeito. Não, tá tudo bagunçado. Não, a gente vai morar aqui. Não precisa pôr essa cortina, não. O ambiente é menor, mas está bonito. O altar representa a nossa adoração a Deus, que a gente vai fazer nas condições que nós temos, o melhor que nós podemos fazer com as condições que nós temos. E assim vai acontecendo. Deus vai dando mais condições, nós vamos melhorando as coisas. Mas eu preciso entender, não foi eu que quebrei o altar. Mas o altar está quebrado. Eu vou lá e vou consertar. Olha só. Então,
e chegar a vós, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Tem coisa que eu vou ter que reparar, não foi eu que quebrei, mas eu vou ter que ir lá e reparar aquilo, consertar o altar e entrar na presença de Deus. Por que eu vou fazer isso? Aí ele continua. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. O 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Irmão, o que ele falou assim? Peraí, só um minutinho. Então se chegou e reparou o altar. Ele reparou aquela parte. Reparou aonde ele ia estar. Eu vou entrar na presença. Eu vou orar aqui. Tudo fora do lugar, mas eu vou reparar aquilo. Aí, presta atenção. Aí Elias tomou 12 pedras, e os números das pedras dos filhos de 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Aí ele entrou, ele falou assim: peraí, primeiro eu vou consertar o altar, não foi eu que quebrei, mas nós vamos consertar esse altar. Agora eu vou criar o altar que Deus, com a direção que Deus nos deu, vou criar aqui. Pegou as 12 pedras lá, conforme o número das tribos, criou um altar. Eu preciso me conectar com Deus e criar um altar reconhecendo a grandeza e a misericórdia de Deus. Vou entrar na presença dele. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu eu vou colocar aqui um altar diante da tua presença. E ele fala assim, e com aquelas 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma valeta, um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas das de semente. Aí você pula para o 36. Pula para o 36. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, olha só, altar, sacrifício, que é a oferta de manjares, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou, versículo 36, tá? E disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmão, ele não usou, ele falou assim: Deus, eu estou aqui, se apresenta aqui. Irmão, ele estava conectado. Ele estava conectado exatamente para que na hora ele não perdesse o foco dele naquilo que ele ia fazer com Deus e naquilo que Deus tinha dado direção. Ele pegou e fez o que? Ele não estava disperso. Ele pegou, primeiro ele consertou o altar ali, a parte física. Aí depois ele foi e criou o altar dele com as 12 pedras. Entrou na presença de Deus, reconhecendo que Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Israel, e fez tudo aquilo. Fala assim, aí ele fala ainda mais, Deus de Israel,
e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Em outras palavras, ele estava tão conectado em Deus, nada tirou a dispersão dele, que ele podia falar assim: Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho. Ele não falou me socorre, manifesta do teu poder agora e mostra a tua glória. Não era para engrandecer o nome dele, é porque tinha uma dispersão aqui entre Baal e Deus. Então não, eu sou de Baal, e aí até a falta de água lá, a seca lá, era porque o povo estava na idolatria tremenda ali. Irmãos, o que os profetas lá, os 450 de Baal e mais 400 de Azira lá, tinha um monte de gente lá. Ele estava sozinho. Nem o rei ali daquela hora era crente direito. Nem era. É Acabe, né? Não era não, era o Acabe. Irmãos, o que nós precisamos entender? Surgem situações para me deixar disperso, para tirar a minha atenção. Você quer ver outra situação? Põe no próximo livro aí, por favor. Daniel 3,12. Então, eu vou abrir aqui. Ó, no 3,12. Vamos lá no 3,12. Rapidinho. Daniel 3, versículo 12. Vamos falar dos meninos lá. Dos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó, no versículo 12, ó, há uns homens, aí o rei faz a estátua, presta atenção, aí o rei fez a estátua, né? Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, e nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxe os homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós, toda sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Desafiou. Ele nessa hora aqui, foi essa hora que ele perdeu. O Nabucodonosor falou assim: eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Meu irmão, por que eu preciso entender? Nós nos deparamos com situações que a nossa fé é extremamente testada. Quem é o Deus que pode te livrar dessa questão? Quem é o Deus que pode te tirar dessa fornalha? Qual é a minha fornalha? Qual é a sua fornalha? Quem é o Deus que pode nos livrar? O Deus de Israel Todo-Poderoso. Mas o que eu preciso entender? Surgem situações para tirar o meu raciocínio, para me deixar dispersos. É música, é gaita de fole, é o Zé Povinho que fica lá, ó, o rei. O rei nem estava prestando atenção. Mas aí o Zé Povinho, cheio de inveja, falou assim: ó, o rei, tem uns meninos ali, sabe aqueles lá que o senhor colocou lá como autoridade sobre os negócios de umas províncias ali? Então, aqueles lá mesmo. O que foi? Eles não querem se curvar, não. Não vai, não. Ah, é? Eles não vai, não? Então, peraí que eu vou colocar eles no lugar dele. Meu irmão, surgiu um monte de coisa para deixar o Sadraque, Mesaque e Abidnego disperso. E agora? Eles não falaram e agora não, estava conectado com Deus. Não deixa de se conectar com Deus, por quê? Olha a resposta. Aí o rei, né, desafia. O rei desafiou Deus, hein? Ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmão, os caras foi firme até o final, se manteve na posição e Deus honrou. Mas, ó, a oração deles, a resposta dele. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Disseram ao rei:
o rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, onde eu marquei? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Mas sabe o que acontece? A gente não está adorando nenhuma imagem. A gente não está adorando nenhum ídolo. Né? A gente não está fazendo isso. Mas surgiu a situação, é melhor a gente se curvar. Se mantém que Deus vai sustentar. Às vezes nós nos deparamos com situações que você fala assim, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Surgiu a situação lá, acho que faz uns 2 semanas, 15 dias eu acho. Falei, Jesus, eu falei com a pessoa ia me atender, não me atendeu. Senhor, a minha bênção não está na mão desse aí não. Minha bênção eu liguei para um, não me atendeu. Fui no outro. Senhor, a minha bênção não está nas mãos dele, está na mão do Senhor. Vou dar uma voltinha, sair. Daqui a pouco eu ando para lá, ando para cá e falando com Deus. Daqui a pouco vem a solução. Deus abençoou e deu tudo certo. Mas o que eu preciso entender? A nossa bênção está na mão de Deus. Mas tem a gaita de fole que vai tocar, tem a harpa, tem o saltério, tem um monte de bugigangaiada para tentar me deixar disperso. Quando eu fico disperso, é porque o inimigo quer quebrar a minha conexão com Jesus, quer quebrar a minha conexão com Deus. Por quê? Porque eu fico concentrado naquilo que está surgindo ali. Não, olha lá, você não está vendo não? O fogo as labaredas tá saindo para fora. Vai queimar. Quando nós colocar o pé lá, vai tacar fogo em nós. Não tinha essa conversa não. Não estava disperso não. Foi crendo na vitória. Mas ele falou assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno. Irmão, o cara desafiou a Deus. Ele falou assim, quem é o Deus que pode... quem é o Deus... E quem é o final do versículo 15? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Tem situação que pensa que eu e você tá na mão daquela situação, daquela condição. Nunca aceite. Se você for ameaçado em qualquer condição da sua vida, você vai raciocinar e já vai preparar o plano B. Porque a sua bênção e a minha bênção sempre está na mão de Deus. Aleluia. Preste bem atenção, seja grato e honre aqueles que te abençoam e que te ajudou, que contribuiu. Por quê? Porque cederam e ouviram a direção de Deus e foram lá e ajudaram. Mas entenda, a nossa bênção... fulano, vou meter o pé e vou embora. Você não vai... Para que você vai... Não te necessitamos de responder sobre esse negócio. Vai ficar porfiando? Não. Ô rei, não te necessito responder desse negócio não. Mas o Deus que nós servimos pode nos livrar. E Ele nos livrará. Não fica porfiando não. Se concentra, não fica disperso. Por quê? O inimigo quer me deixar disperso, quer te deixar disperso. Por quê? Atrapalha o nosso foco. Vou entrar no meio. O que o Pedro fez? Jesus, me chama aí que eu vou. Tá bom, Pedro, pode vir. Começou a andar no mar. Começou a sentir o vento forte. Temeu, afundou e clamou Jesus. Jesus foi lá e socorreu. Irmãos, nós temos etapas da vida, mas o que eu não posso fazer em qualquer condição é ficar dispersos. Surgem situações, por quê? Porque essas situações querem me deixar disperso, querem me deixar desatento com aquilo que eu vou fazer. Ô rei, eu não necessito te responder sobre esse negócio não. Não vou responder não, e Deus é que vai livrar. Então peraí, vamos ver se Deus vai livrar mesmo. Irmão, ele estava desafiando Deus. Tem situação que eu e você estamos vivendo. Mas essa situação não está desafiando eu e você. Porque nós somos carne frágil. Essa situação quer desafiar Deus.
mas eu vou me concentrar e responder o rei, não vou ficar porfiando, rei, é isso e isso, não ficou porfiando no rei, não necessitamos de te responder sobre esse negócio, não responde não, mas não fica debaixo da mão de situação, de condição de ninguém, a nossa bênção está na mão de Deus, o milagre está na mão de Deus, o milagre não está na mão do meu cliente lá não, porque se esse cliente, olha só, como é que funciona o meu sistema de trabalho? Tem dois, um já saiu e outro já saiu. Jesus saiu. Filho, Jesus, antes de sair, Jesus já mandou mais 3. Aí você fala assim, a minha bênção está na onde? E por causa disso eu vou destratar, ser ignorante, ser cavalo, né? Destratar o cliente e isso, porque não vou ser isso não, porque senão eu vou jogar o que Deus me deu fora. Não, mas eu não vou ficar disperso, porque o que vai acontecer? Quando eu entrar na fornalha, ele já vai estar lá dentro. Aí o Nabucodonosor falou assim, a gente não colocou 3 lá dentro, mas tem 4, ele vai estar lá conosco. Irmãos, o que eu preciso entender? Se ele não me livrar da fornalha, ele vai estar comigo lá na fornalha. E é tão profundo que às vezes a gente fala assim, Jesus, eu estou falando aqui, Senhor, daqui a pouco surge uma fornalha, mas o que eu vou fazer? Correr da fornalha? Chorar? Não dá mais. Eu vou clamar e vou entender o que está falando aqui, que está perto daqui. Irmãos, ele vai entrar com você na fornalha. Mas o que a fornalha vai fazer comigo e com você? Aprimorar. O que a fornalha faz com o ouro? Deixa mais, né? Vai limpando mais lá o fogo lá. O fogo vai aprimorando mais o ouro. Irmãos, se ele falou que nele eu vou ter paz e pronto. Mas não interessa, eu preciso me conectar com ele para estar firme. Finaliza aí no Mateus 4. Finalizar Mateus 4, irmãos. Que é outra situação que quer nos deixar disperso. Olha só. Irmãos. Ele, no versículo Mateus 4, é a tentação de Jesus. No 4. Olha o que ele fala. Ele, porém, respondendo, disse... o 3, desculpa, o 3. E chegando-se ele ao tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, essa daqui é a mais cotidiana da nossa vida. Toma cuidado com a sua necessidade. Porque quando nós estamos em uma condição de necessidade, é nessa hora que o inimigo pode vir. Por quê? Eu peguei esse do pão aqui, porque é a mais cotidiana, a falta de alimento, né? Mas ele oferece, leva lá no pináculo, vou dar todos esses reinos e tal. Irmãos, toda vez que nós temos uma necessidade, nós precisamos resolver ela com a direção de Deus, porque nós nessa ocasião podemos ficar dispersos. Eu quero falar se por um acaso nesse frio a gente soa menos, certo? Se você estiver dirigindo e você estiver com vontade de ir no banheiro, você pensa em outra coisa? Não pensa! É uma necessidade, você tem que parar e ir numa padaria, ir em algum lugar e resolver isso. Só que isso eu estou falando da nossa parte fisiológica. Nós precisamos ir lá e resolver. Não tem como.
Se você não resolver isso, você não consegue nem raciocinar mais. Surgem situações que são necessidade na nossa vida. E é verdade, eu preciso. Só que essas condições vai tentar me fazer deixar dispersos. Então o que eu tenho que fazer? Se eu vou andar 200 quilômetros, eu vou fazer o quê? Eu vou beber 5 litros d'água? Prudência, para que eu não perca o meu foco, para que eu não fique disperso, porque é uma necessidade. Ah, daqui para lá não tem nenhum posto de gasolina. Já aconteceu isso comigo. Deixa para abastecer, não vai dar para chegar. Vamos ali, nós abastecemos naquele posto. Gera consequências. Por quê? Não, deu tempo, vai dar tempo de chegar, dá tempo, já fiz o teste, dá tempo. Irmãos, toda vez que eu tenho uma necessidade, e mais aprimorada sendo ela física, muitas vezes eu fico disperso, porque eu fico pensando como é que eu vou resolver aquela necessidade. Olha só, você não fica pensando, mas a gente fica pensando. Como é que vai pagar? Aquela conta tem que ser paga. A outra tem que ser paga. E aí a gente fica pensando. Deus vai suprir. Mas Deus vai mover o meu coração para pegar uma ali. Eu já peguei, né? Tá até aqui. Tá aqui, ó. E as outras Deus vai suprir também. Só que tem situação que tá tentando me deixar disperso. Não fica disperso, não. Ele falou assim, ó, vai chegar uma hora que vocês vão ficar dispersos, vão cada um para sua casa. Em você mesmo e em eu mesmo, eu não posso ficar disperso. A condição é verdadeira, a condição é real. Estou aqui há 40 dias, com fome. Eu poderia muito bem transformar isso aqui em pão, essa pedra aqui em pão e comer. Aí vem mais situação, não, me adora que eu vou dar todos os reinos. Não, vai embora, eu só vou servir a Deus. Eis que o Satanás foi embora e vieram os anjos e o serviram. Irmãos, não é nada fácil. É um desafio tremendo. Mas Deus vai enviar o anjo dele no tempo e na hora certa para nos servir. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Vai sim, porque nele você vai ter paz. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Tem de bom ânimo que no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Eu vou ter paz em Jesus, vou me concentrar, não vou ficar disperso. Pode tocar gaita de fole, pode tocar um monte de coisa, que se eu for para a fornalha, eu creio que Deus vai estar comigo. Mas se Ele quiser que eu morra lá dentro da fornalha, nós vamos morrer lá dentro da fornalha, louvando e adorando a Deus. É fácil? Não. A gente está escutando aí de gente lá na Coreia do Norte lá, que morreu uma criancinha de 2 anos. Foi condenada à prisão perpétua, a família, porque tinha uma Bíblia. Não é porque está passando um desafio com um trabalho, um desafio com uma peça que não deu certo, um desafio com uma criança que é meio abençoadazinha. Não, não é isso não. É porque estava servindo a Deus. Mas continuou servindo a Deus, não deixou. O que eu preciso entender? Que Ele está cuidando de mim, Ele cuida do passarinho, vai cuidar de mim. Mas eu preciso entender o quê? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O que Ele falou? Ele deu o nome dele para nos clamar. Não fica disperso, nós temos um nome para clamar. Em nome de Jesus, coloque de pé.